Vemos agora a arte de divulgação do evento, onde pode-se ler: Ministério da Cultura e Sesc apresentam Sempre um Papo São Paulo, ano 39. Drauzio Varela e Wanda Witoto falam sobre o tema O Sentido das Águas e Justiça Climática, Ciência, Política e Ação Coletiva. Mediação, Semaia Oliveira. Vemos também as fotos dos convidados e da mediadora. Agora vemos o palco do Teatro Paulo Altran do Sesc Pinheiros, em São Paulo, onde temos 3 cadeiras e 2 mesinhas de apoio sobre um tapete bem no centro do palco do proscênio. Ao fundo, uma cortina de tom avermelhado se encontra fechada e no alto temos uma tela de projeção com uma arte de divulgação do evento com as mesmas informações já descritas anteriormente. Vemos também parte da plateia com várias pessoas já sentadas aguardando. O programador do Sesc, Rafa Munduruca, entra no palco pela coxia esquerda. Olá, boa noite. Sejam todas as pessoas bem-vindas ao Sesc Pinheiros. Eu sou o Rafa Munduruca, sou a pessoa responsável pela área de literatura aqui dessa casa. A gente vai realizar hoje, acho que é a 10ª edição do Sempre um Papo nessa casa. A gente realizou, então, uma temporada ano passado e hoje a gente encerra essa temporada de 2025, certo? O Sempre um Papo é um projeto longevo, ele existe há quase 40 anos e o Sesc participa desse projeto já há mais de 20 anos. Então é sempre uma alegria para a gente poder receber o Sempre um Papo aqui. Nesse último ano, a gente vem discutindo questões que estão relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E para o encontro de hoje, a gente escolheu esse tema, o sentido das águas e justiça climática, ciência, política e ação coletiva. Então, eu vou convidar aqui ao palco, para participar desse encontro, nossos convidados de hoje, Dr. Drauzio Varela, Wanda Witoto e Semaia Oliveira, para fazer essa mediação. Obrigado. Rafa Munduruca é um homem branco de aproximadamente 35 anos. Entram pela coxia esquerda a mediadora e os convidados. Semaia Oliveira se posiciona na cadeira do centro. Wanda Witoto na cadeira da esquerda e Drauzio Varela se encaminha para a cadeira da direita. Semaia é uma mulher negra de aproximadamente 37 anos. Wanda é uma mulher indígena de aproximadamente 38 anos e está usando um bonito cocar. Drauzio Varela é um homem branco de aproximadamente 82 anos. Essa pequena espera é devida a uma falha no microfone de Semaia. Wanda Witoto oferece o seu microfone a ela. Boa noite, minha gente. É um prazer estar aqui mais uma noite, encerrando a sequência do Sempre um Papo que a gente teve esse ano. Obrigada por vocês terem saído da casa de vocês para nos assistir no dia de hoje, com a presença ilustre do Dr. Drauzio Varela e da nossa querida Vânia. Então, eu vou apresentar o nosso tema hoje, tá? O tema é o sentido das águas e justiça climática, ciência, política e ação coletiva. E vou começar apresentando um pouco mais a nossa querida Wanda Witoto. O nome indígena dela é Derequini. Ela estava me dizendo ali atrás a pronúncia correta. Ela nasceu em Amaturá, no Alto Solimões, Amazônia, em 1987. É diretora executiva do Instituto Witoto, enfermeira, ativista socioambiental e liderança indígena. Vive no Parque das Tribos, em Manaus. Durante a pandemia da Covid-19, destacou-se pela articulação comunitária, que levou oxigênio e atendimento emergencial a centenas de famílias indígenas. Sua trajetória combina a luta pela preservação da Amazônia, defesa dos direitos indígenas e protagonismo das mulheres nas arenas políticas e sociais. Tornou-se conhecida nacionalmente por ter sido a primeira pessoa vacinada contra a Covid no Amazonas em 2021. Seja muito bem-vinda e obrigada pela presença, Wanda Witoto. Wanda agradece. E aqui, também, nosso querido Drauzio Varela. Ele nasceu em São Paulo, em 1943, médico oncologista, imunologista e pesquisador em doenças infecciosas. Destacou-se pela atuação voluntária no Presídio do Carandiru, experiência que originou o premiado livro Estação Carandiru, em 1999. Reconhecido divulgador científico, tornou-se presença constante na TV, no rádio e nos jornais, orientando a população sobre saúde e cidadania. Autor de 20 livros, o mais recente, publicado em abril deste ano, é O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro, consolidando-se também como escritor,
um dos escritores mais importantes de impacto social que a gente tem no Brasil. Seja muito bem-vindo, querido Drauzio Varela. Drauzio também agradece. E aí, o nome do livro do Drauzio dá um pontapé para a nossa conversa de hoje, né? Que será sobre, como eu já disse, o sentido das águas, justiça climática. Mas eu gostaria de convidar a Wanda a começar dizendo um pouco mais para a gente como o povo Witoto chegou até aqui. Porque lá atrás a gente estava contando um pouco sobre isso, né? E tem a ver com o sentido das águas também. Você pode começar embarcando a gente na sua história, por favor, na história do seu povo. Oi. Pegou. Hairide Koena, Kaimaka Kaividya, Enyomamekwe, Wanda Witoto. Quero saudar todas e todos na língua Bue, que é a língua falada pelo meu povo Muruimuinani, que é mais conhecido como Witoto. Muruimuinani significa gente do centro da terra. Como foi dito, o meu nome indígena é Diriquinho, que significa formiga brava. Eu sou desse clã de grandes saúvas, de grande formiga. O meu povo se considera gente-formiga. E essa população ela vem originalmente de Chorreira, em Putumayo. Putumayo é um grande rio, né? O rio Amazonas tem esse nome na Colômbia. Então, meu povo, em 1900, 1910, num grande período onde se explorou muito borracha nessa região da Amazônia colombiana e no Peru, o meu povo sofreu um grande genocídio. Lá foi assassinado mais de 30 mil Witotos naquele período de exploração da borracha. Impactou muito essa cultura e também deslocou o nosso povo tanto para o Peru quanto para o Brasil. No Peru, nós somos em torno de 2.000 pessoas Witoto e no Brasil nós somos 178 famílias. Então, no Brasil é o menor grupo no estado do Amazonas. Então, minhas bisavós, meus avós, né, desceram de canoa, fugindo de toda essa guerra, né, de toda essa escravidão, porque meu povo foi escravo da borracha, né? E quando a gente olha para a história do Brasil, quando se fala de escravidão no Brasil, essa população indígena não é mencionada na história, né? Esse processo de violência é completamente apagada da história do Brasil e da América Latina de forma geral, quando se trata de povos indígenas. Então, falando de águas, a gente vem das margens do Rio Solimões, o meu território fica à margem do Rio Solimões, hoje no Brasil. A gente tem duas comunidades, que é a Aldeia Colônia e a Aldeia São Domingo. Dois nomes coloniais que a gente carrega no nosso território ainda, porque foi a igreja que nomeou esses territórios nesse período de fuga dessa população. Então, eu localizo vocês nessa região e um pouco dessa história, resumidamente, de luta do meu povo, e nós estamos há 105 anos no Brasil, e muito recentemente que a gente tem conseguido escrever uma nova história, né? Porque essa população que fugiu ficou 87 anos sem poder dizer que era Witoto no Brasil, não tinha essa afirmação cultural, não tinha a língua mais presente, sua espiritualidade, por conta de todo esse tempo de violência, né? E a minha geração, eu sou a primeira mulher a ir para a universidade do meu povo, e esse meu acesso à universidade me permitiu escancarar, assim, buscar a história do meu povo. Eu queria saber a história do meu povo, por que eu era Witoto e eu não sabia muita história sobre isso, né? Então, a educação, em 2016, entrou na minha vida. Então, sou formada em pedagogia. Eu sou professora de uma escola de conhecimento ancestral hoje, que eu criei em 2018, para justamente não permitir mais que as crianças indígenas, independente do contexto que elas estão, elas precisam saber quem elas são, né? Eu levei 27 anos para saber a verdadeira história do meu povo. E hoje eu não quero mais que as crianças levem 27 anos para saber que elas são Witoto, que elas têm uma língua originária, que elas têm uma cultura, que ela tem uma espiritualidade, que ela tem uma cosmologia de mundo que se conecta com a terra, com o rio, com a floresta. Então, essa escola se chama Rofuni Mairama. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho, pode seguir nas redes sociais. E o Instituto Witoto é essa ferramenta de uma organização que visa apoiar este trabalho da educação indígena. E a gente também tem uma marca de moda ancestral, que eu estou vestida aqui, que é a Derequini. É um trabalho que visa a geração de renda para as mulheres em contexto periférico de Manaus. Então, é um trabalho que tem fortalecido essa cultura e também dado um pouco de dignidade para a gente. Um resumo é isso. Não, ela arrasou. Ela fez tudo nessa primeira fala. Muito obrigada, Wanda.
E eu acho que ela faz, nessa primeira fala, essa conexão de como os povos originários, os povos indígenas no Brasil, têm e ainda enfrenta isso, essa dificuldade, de muitas vezes, de assumir o seu povo, de reconhecer a história do seu povo, assim como acontece com a população negra também. Mas, logo no começo do livro do Dr. Drauzio, doutor não, né, que ele disse lá atrás que não pode, doutor não pode falar, do Drauzio, o senhor, inclusive, faz essa pergunta, né, no sentido de como eu conheço tantos lugares e ainda não conhecia essa parte do Brasil. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma história negada para os próprios povos, né, de se assumirem, de viverem a sua identidade, a sua cultura, a gente também tem uma população que tem ignorado essa história. E, em um momento na sua vida, o senhor deixou de ignorar. E tanto que esse livro é resultado de 30 anos de viagem para essa região. Mas como foi para o senhor quando o senhor se deparou com essa outra cosmologia de mundo naquele momento? Foi dar de cara com a minha ignorância. Eu tinha 50 anos, quando fui a primeira vez para o Rio Negro. E o que me levou para lá não foi nem a curiosidade pelo Rio Negro. Eu tinha organizado um curso aqui em São Paulo e trouxe vários especialistas dos Estados Unidos. E para poder atrair gente do primeiro nível, do nível mais alto, eu ofereci uma viagem para o Rio Negro. A Unip, a Universidade Paulista, tinha um barco lá que usava para estudos de ecologia, para levar alunos, para fazer viagens, para ter aulas de botânica, etc. E eu tinha essa facilidade, eu então convidei essas pessoas para irem para lá, e vieram pesquisadores do mais alto nível. Todo mundo queria conhecer a Amazônia, menos o idiota aqui, que falei, bom, vou aproveitar, já que vou estar lá mesmo. E fui umas semanas antes para ver o barco, as coisas, enfim, para organizar a viagem. Quando eu cheguei na beira daquele rio, o Rio Negro é deslumbrante. Eu não estou exagerando no termo, é uma coisa que, se a gente olha aquilo e fala, não é possível isso. Parece o mar. Ele parece o mar. Como ele tem uma inclinação pequena entre a nascente e a foz, quando não tem vento, as águas ficam paradas e as águas são escuras, e ele reflete tudo que está para cima da superfície do rio. Você tira uma foto assim na direção da margem, no tempo que a gente revelava a fotografia, depois você ficava com a foto na mão, não sabia qual era o jeito certo de abrir a foto. E eu fiquei me sentindo muito mal mesmo. Eu digo, olha, eu conheço tantos países já, naquela época eu já conhecia, já viajei pelo Brasil, muitos lugares. Estou no meio da floresta amazônica aqui, como é que eu nunca vinha, esses 50 anos da minha vida, é a primeira vez que eu venho, me senti muito mal mesmo com essa sensação de um brasileiro que desprezou aquela parte do país por tantos anos. E, a partir daí, nós montamos um programa de pesquisas lá de produtos naturais, a gente colhe plantas, traz e testa começamos fazendo contra bactérias resistentes a antibióticos e contra células tumorais malignas. Esse é um projeto de pesquisa que é feito na Unip, e aí esse trabalho me levou para o Rio Negro mais de 100 vezes. E eu viajei pelo Rio, não posso dizer que conheço, que aquilo ninguém conhece, é uma extensão absurda. Só para vocês terem uma ideia, o Rio Negro tem 4 cidades principais. Manaus, que é claro, é a principal de todas, Manaus fica à beira do Rio Negro. A primeira cidade para cima é Novo Airão, depois vem uma outra cidade chamada Barcelos, que foi a antiga capital do Amazonas, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. De Manaus a São Gabriel da Cachoeira são 1.000 quilômetros pelo rio. São Gabriel da Cachoeira é a capital da região que é chamada de Cabeça do Cachorro. Se vocês pegarem o mapa do Brasil, olharem para cima e para a esquerda, no noroeste do Brasil, vocês veem que as fronteiras com a Venezuela e com a Colômbia formam o desenho da cabeça de um cachorro. São Gabriel é a capital dessa área.
Só para dar uma ideia, São Gabriel, a cabeça do cachorro é maior do que Portugal. São áreas muito extensas, com florestas, com povos completamente diferentes. E eu comecei a fazer viagens pelo Rio, parte levado pela pesquisa e parte por curiosidade minha mesmo. E aí que eu tive uma noção melhor do meu nível de ignorância. Sabe, os povos que só na região da cabeça do cachorro vivem 23 etnias indígenas. 23 etnias com línguas diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes. E está tudo isso aqui no Brasil. E aqui, para o lado de baixo, a gente ignora completamente essa região e perde nós estamos perdendo uma cultura, estamos perdendo línguas, estamos perdendo valores que nós tínhamos que preservar e não deixar acabar desse jeito, né? E eu acho que são valores que os povos indígenas têm repetido para a gente muitas vezes, de fazer com que a gente não se esqueça de que somos natureza, né? Nós, seres humanos, né, que acha que humano é ser muita coisa ou alguma coisa diferente de natureza. E aí eu acho que o sentido das águas, você ali no Rio Solimões, né, onde você cresceu, muita parte significativa da sua infância, e as viagens que o Drauzio traz em relação ao Rio Negro, o que a gente precisa, de fato, aprender com o sentido da vida, com o ser natureza, para a gente, de fato, se conectar com a urgência do que é lutar, por exemplo, com a justiça climática, que é um dos temas que a gente tem nesse momento? Bom, quando eu olho para o meu processo de formação, a primeira vez que eu fui para a escola, eu tinha 10 anos. E, ao ir para a escola, a gente aprende várias coisas, né? De uma educação que não é a nossa. E a primeira coisa que eu percebo dentro desse processo, eu percebo mais quando eu vou para a universidade, mas quando eu olho para o meu processo de infância, de estudar, de ir para uma escola não indígena, dentro desse processo de formação, eu fui me distanciando de me reconhecer enquanto sujeito natureza. Mesmo eu estando dentro de uma comunidade e dentro da cosmologia do meu povo, por exemplo, a gente entende que a terra é nossa mãe, né? Os povos indígenas sempre falam que a terra, ela é nossa mãe, ela é sagrada, que precisa ser cuidada, protegida. Que o rio, que as águas, o rio, ele é o nosso grande avô. Então, ele tem vida, tem espírito que precisa ser respeitado, que a floresta é nossa irmã, que precisa ser cuidada, protegida, não pode ser derrubada. E aí, quando você vai para a escola, o que a gente aprende é que a natureza é um recurso natural e que o ser humano é uma outra coisa. Isso eu aprendi nas aulas de ciência. Quando vai classificando a natureza, a gente vai tendo que estudar o que é a natureza, o que é a terra, o que é o sol, o que é as coisas. E nós somos formados nesse processo, nessa educação que nos distancia de nós nos reconhecermos enquanto sujeito à natureza, né? E quando eu olho para o modo da população indígena estar no mundo, estar no território, eu falo que é a melhor escola para qualquer ser humano acessar, para se reconectar com esse sentido de se sentir natureza, se sentir pertencente, porque nesse modo de vida dos nossos povos, e eu falo nessa perspectiva de modo de vida enquanto gente formiga, o meu povo me ensina, quando diz que eu sou uma pequena formiga, é quando eu aprendo que eu sou natureza. E quando a gente fala de natureza, nesse sistema que a gente é formado, que é capitalista, né? A gente é formado por esse capital, a gente é formado para disputar espaço, a gente é formado para concorrer com os outros. É essa educação que a gente tem historicamente, né? E que a gente vai se desumanizando e vai se competindo, vai destruindo, vai querendo ter posse da terra, de tudo, da própria natureza, e esquece que a gente é natureza. E aí o meu povo me ensina, quando diz, você é gente formiga, ele fala, você é natureza a partir desse pequeno ser, desse pequeno inseto, que está lá debaixo da terra. Por isso que somos gente do centro da terra, porque a gente descende de um pequeno animal que vem lá do centro da terra, que são as saúvas, que são as formigas. Então, eu aprendo que, para a gente ser natureza, a gente não precisa querer ser maior que ela.
eu aprendo que eu preciso me reduzir a uma pequena formiga para me ser parte dessa grandiosidade, estrutura que é o rio, que é a floresta, que é a terra. A gente não precisa querer ser maior que a floresta, maior que o rio. Se reduza a uma pequena formiga, porque você vai ser acolhida por essa natureza. Porque essa natureza, ela sempre nos acolheu, ela sempre nos manteve vivo, só pelo fato de existir ali. E quando a gente olha para essa estrutura de formação nossa, que faz com que a gente critique o modo de vida indígena, porque quando você vai ouvir a maioria das pessoas brasileiras que não são indígenas, elas condenam o nosso modo de vida, dizem que a gente é o atraso do desenvolvimento desse país, que nossos territórios impedem desse país ter a maior riqueza do mundo, porque a gente não abre para a mineração, não abre para o petróleo, não abre para o desmatamento, para botar mais gado sobre a terra. A gente é visto pela sociedade brasileira como um entrave da sociedade. E essa formação que a gente teve, e que vocês acessam, né, eu acessei também. Mas, quando eu resgatei a minha própria identidade, a minha história, a história do meu povo, eu falei, eu não posso reproduzir esse pensamento que eu estou sendo educada. Porque eu já fui educada na língua colonial, que é o português. Então, por si só, eu já tenho um pensamento colonial, porque eu sou formada numa língua colonizadora. A gente só passa a ter cosmologia de ancestralidade quando você acessa essa língua. A nossa língua é a principal tecnologia de ancestralidade do nosso povo. Se a gente não tem essa língua, que faz a gente pensar essas cosmologias de que somos gente natureza, a gente continua tendo ideias colonizadoras, porque a gente só existe, diz nossos velhos, a partir da língua. A língua que é a nossa vida, a língua que é a nossa cultura, a língua que é as nossas cosmologias. E como o Dr. Drauzio trouxe, a gente, no Brasil, somos 395 povos. Ainda. Já fomos mais de 1 milhão de povos. Já falamos mais de 1 milhão de línguas, porque cada povo tinha língua. Hoje são 294 línguas resistentes nesse país. A gente não tem nenhuma política de acolhimento para essas línguas a nível de educação básica no país, mesmo a gente tendo uma lei 11.645 que obriga o Brasil, as escolas de educação básica, a adotarem nos seus currículos escolares a educação. Então, a gente tem um distanciamento dessa cultura muito grande como brasileiro, né? E a primeira vez que eu fui para o acampamento Terra Livre, que é o maior encontro de povos indígenas em Brasília, quando se junta para fazer uma marcha para que a gente reivindique ainda políticas públicas básicas. Quando a gente fala de justiça climática e trazendo essa temática de água, a gente na Amazônia, que tem essa maior bacia hidrográfica do planeta, mais de 60% dessa população indígena não acessa água tratada. A gente não pode falar de justiça quando se trata de povos indígenas, como se trata de povos negros. Porque os direitos básicos, como acessar água tratada, acessar educação, acessar a saúde, ainda é muito pequena a garantia desses direitos para essa população. Então, a gente luta diariamente, e na pandemia, eu queria trazer essa experiência para o Dr. Drauzio, vou aproveitar esse momento. Na pandemia, naquele momento de negacionismo da própria doença no nosso país, o senhor foi muito importante para a nossa comunidade. Você não sabe disso. Quando as notícias saíam, porque a gente tinha um governo contrário à vida, contrário aos direitos dos povos indígenas, contrário aos direitos das pessoas mais pobres desse país, quando negava a existência da Covid, quando negava a vacina, porque até hoje muitos parentes indígenas não foram vacinados, porque as igrejas da extrema-direita que estão dentro do nosso território proibiam o nosso povo de ser vacinado, assim como muitas periferias no Brasil. E lá, quando chegava, porque a gente é bombardeado pela desinformação da extrema-direita, e é o que chega nos nossos territórios, são as mensagens deles, não são as mensagens que são positivas. E aí chegava muita notícia falsa da saúde para a gente. E eu sou profissional de saúde, e eu liderei um movimento em Manaus para que o governo pudesse cuidar das populações indígenas em contexto de periferia, que já são abandonadas há milhares de anos aqui também. E aí, a sua plataforma era o que eu acessava como uma consulta do que era uma orientação de verdade.
Você foi muito importante para a gente. Ajudou a salvar nossas vidas, porque as minhas decisões no território eram pautadas pelas informações que o senhor trazia. Porque você tem credibilidade, você sempre se posicionou em defesa das pessoas, da saúde pública desse país. E eu queria te dizer isso, assim, te agradecer por isso também, porque foi uma grande luta para a gente nesse período da pandemia. A gente teve a morte do nosso cacique sem atendimento médico nesse território, né? Porque os direitos básicos dessa população não eram acessados. Não era acessado. Muito obrigada, Wanda. Doutor. É meio involuntário a gente chamar o senhor de doutor, entendeu? Já está muito. Então, vamos desistir de não fazer isso. Eu gostaria que o senhor comentasse também essa importância da gente se ver como natureza, né? A gente se conectar com esse sentido das águas, de compartilhar isso, como o senhor traz no seu livro. Eu acho que tive um privilégio nesse período todo, porque quando eu comecei esse trabalho lá no Rio Negro, isso foi em 1992. Eu tinha começado o trabalho no Carandiru em 89. E o Carandiru era o oposto, né? Aqueles presos em espaços mínimos, né? Apertados em células com 10, 15 homens. E aí você, ao mesmo tempo que vive essa experiência, você vai para aquela região onde você anda 2 horas de barco e aí você vê uma casinha só, vive uma família ali. Aí você vê um outro grupamento, especialmente no Alto Rio Negro, um grupamento indígena. São 10, 12 famílias que vivem naquela comunidade. Uma outra vida completamente diferente. Eu fui criado em São Paulo, nasci no bairro do Brás, que é um bairro operário aqui. Para mim, cidade é uma coisa cinza. Eu olho o Rio de Janeiro, vou muito para lá, trabalho, imagino, adoro, acho bonito, mas não é cidade. Cidade que você já vê que a cidade acaba ali. Para mim, cidade não tem fim. Quer dizer, fui criado assim e gosto de viver desse jeito. E aí você chega lá e vê como que equilíbrio psicológico você tem que ter para morar sozinho, com uma família ali, 2, 3 crianças, um casal, no meio do nada, no meio de uma tremenda, de uma floresta, não? Mas sem, às vezes, distante de outros lugares. Eu conheci um senhor, ele tinha uns 50 e tantos anos, parece que tinha 80, morava absolutamente sozinho. E ele ia para a cidade fazer trocas, porque ele fazia carvão ali naquele lugar dele. E ele ia até a cidade, ele falou, eu vou lá, vendo o carvão, compro as coisas que eu preciso e já venho embora correndo, porque a cidade me tira do eu sozinho. Achei tão bonita a imagem dele, né? E outra vez nós íamos fazer uma coleta e fomos com uma voadeira, aqueles barquinhos pequenos, que saiu do barco grande, e tinha um indígena sentado num tronco de árvore da beira do rio ali, um tronco de árvore caída. Ele estava sentado, quieto assim, olhando para nada, né, para o horizonte. Nós fomos, olha, a gente ficou fora umas 2 horas. E quando a gente voltou, passamos por ele, e uma das pessoas da coleta que estava com a gente, ele falou para ele, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou sentado. Sabe, esse equilíbrio, para a gente é uma coisa, você está sentado olhando para o mar, para o rio, você diz que não está fazendo nada, né? Ele estava sentado, olhando o rio, que é uma coisa importante para ele, né? Eu fiquei olhando aquele homem e falei, pô, é muito diferente de mim, não é? Que sabedoria, não é? E é essa dança de sabedoria que eu gostaria de ouvir mais vocês dois agora, porque você já disse um pouco, Wanda, desse movimento, né, de uma criança que nasce numa comunidade indígena, com o seu povo. O seu pai sempre apostou muito na educação e a saída daquele território foi exatamente para que vocês tivessem mais acesso, mas até onde eu pesquisei, ele queria que você concluísse o ensino médio, mas você foi até a universidade. E aí você faz esse intercâmbio de saber, né, entre esse saber acadêmico, que é muitas vezes visto como a ciência em si,
e mescla isso com a sabedoria do seu povo para enfrentar caminhadas como agora mesmo. Hoje, inclusive, a Wanda vai precisar nos deixar um pouco mais cedo, porque ela precisa pegar um voo, porque ela tem compromissos na COP amanhã. E, no seu caso, senhor Drauzio, um médico, né, já acadêmico, mais dos pés no chão, se perdendo nessa floresta, sentindo esse ambiente e também mesclando esses saberes, se colocando disposto a aprender com esse outro tipo de ciência. Qual a importância dessa mescla para que a gente possa, de fato, criar ferramentas para passar pelo momento que a gente está vivendo agora? Bom, eu acho que ele não se perdeu na floresta, mas se encontrou, né, gente? É que eu vi ele contando numa entrevista que ele já se perdeu na floresta. Quando a gente se perde na floresta é que a gente se acha, assim, é onde a gente se encontra. Mas, bom, como eu falei, esse processo da educação na minha vida, ela foi muito importante, assim. E o meu pai, por exemplo, nessa ideia de que a gente precisava... O sonho do meu pai, na verdade, era ser professor. E ele foi o meu primeiro professor. Meu pai me ensinou a ler num pedaço de Bíblia, lendo Apocalipse, que a igreja deixava lá para a gente estudar. Era o único livro que tinha chegado no território na minha infância. E o meu pai me alfabetizou ali, naquele livro. E eu tinha tanto medo daquele livro, porque só conta coisa horrorosa, né? Só coisa de tragédia, assim. Eu falei, cara, eu ficava imaginando aquela coisa louca acontecendo naquele livro, mas aonde que isso vai acontecer, né? Eu ficava pensando assim. Mas eu aprendi a ler muito cedo. E eu tenho essa dicção boa, todo mundo fala, tu é índia de verdade? Porque tu fala tão bem. Eu sempre ouço isso. Inclusive, eu estava num evento aqui em São Paulo, há 2 dias atrás, mano, aqui nessa loucura. E aí a pessoa veio assim, eu toda arrumada, elegante, com as nossas roupas ancestrais, ela perguntou, você é índia de verdade? Eu disse, por que eu não seria? Porque você é muito bonita. Nossa, aquilo assim, eu sou muito educada, né? Tipo, passou aquela fase da minha revolta de eu querer matar todo mundo, assim, com essas perguntas idiotas, né? E aí eu, como professora, vou aprendendo que a gente precisa educar as pessoas sobre quem nós somos, sobre a potência da nossa cultura, sobre o que a gente precisa que essas pessoas saibam. E eu ainda fui lá, paciente, expliquei para ela, mas eu queria dar uns tapas mesmo naquela mulher. E ela foi embora. Queria tirar uma foto comigo, eu não deixei. Não vou lhe tirar foto com você. Me senti muito violentada ali. A gente ri porque não dá para a gente estar chorando disso, né? Nosso povo já chorou demais. E eu falo que eu não quero estar chorando por essas idiotices das pessoas. Eu quero criar o meu movimento com o meu povo para a gente reescrever e tentar superar esses momentos de tragédia, de dor. Meu povo não quer falar sobre o genocídio. Eu conto essas histórias para o nosso povo, para nossas crianças na escola, para que a gente repense toda a nossa trajetória. Toda a nossa trajetória. A gente conta essas histórias que nossos avós sofreram. Mas não é para que elas sofram mais, mas que ela também construa um caminho de reverência a essa memória, a essa dor, a esses corpos silenciados, essas vozes silenciadas, né? E hoje, assim, a gente tem ocupado alguns espaços simbólicos para recontar a história do meu povo. O meu povo foi mapeado em 2023 no Brasil como povos indígenas. Por isso que esse novo censo de 2022 tem um aumento de alguns povos. E o meu está ali hoje. O Instituto Socioambiental fez esse mapeamento naquele livro Povos Indígenas do Brasil, que tem 40 anos mapeando os povos indígenas. E, pela primeira vez, nesse meu processo de formação, né, o meu pai me botou dentro de um barco aos 16 anos, porque prometeram para ele que, se eu fosse para Manaus, eu ia ter um trabalho como empregada doméstica e eu ter oportunidade de estudar. Enganaram meu pai, porque eu fui extremamente para um trabalho de escravidão moderna nas casas de família. Fiquei 8 anos trabalhando em 3 casas, ganhando R$100, e realmente deixaram eu ir para a escola, porque o meu pai falava, você não pode faltar aula, você tem que ir para a escola. Então, onde não deixavam eu estudar, eu pedia para sair. Então, em todas as casas que eu fui, a prioridade era eu estudar. Mas eu fiquei, com 27 anos, eu não sabia que tinha universidade, que eu podia ir para a universidade, que eu não precisava só concluir o ensino médio, porque lá você tem que terminar o ensino médio e ir para o Distrito Industrial de Manaus. E isso meu pai tinha informação de que eu precisava terminar o ensino médio para ir para o distrito ter um salário mínimo melhor e sair dessa escravidão de R$100.
Mas eu descobri que tinha universidade e que eu podia ir para a universidade. Eu sempre soube que era uma mulher Witoto, mas não entendi o que isso significava, porque isso sempre foi bloqueado muito do meu povo, das minhas avós. Mas, de tanto me chamarem na cidade de cara de Índia, que eu fui perguntar para o meu pai por que as pessoas me chamavam de cara de Índia. E aí ele falou que a gente era Witoto. E quando um amigo disse para mim, você pode ir para a universidade porque você é índia? E ele falava, você tem que ter o Rani. Você tem o Rani? O Rani é um instrumento que foi criado no período da ditadura militar para dizer quem era indígena e quem não era. Isso é uma estrutura branca da FUNAI, que na época era dominada, comandada pela ditadura, e que dizia, classificava quem era indígena e quem não era mais. E a gente tinha aquele documento no território, porque minha comunidade é reconhecida desde 87, então a gente tinha aquele documento que aos 27 anos eu não sabia. Então, quando chega esse documento, ele muda a minha história, porque eu tenho lá escrito meu nome, que desde há 27 anos atrás eu tinha recebido, que é Deriquinho. E lá dizia que eu sou de um clã ancestral de Saúva, que minha avó é a 4ª geração de mulheres desse clã. E eu fiquei muito revoltada com isso. Por que isso era negado para mim? Então, esse marcador da universidade, ele tem um processo importante pessoal, mas, sobretudo, coletivo. Porque eu faço uma imersão na universidade para pesquisar cada palavra que tinha naquele documento. De Witoto, Deriquinho, Saúva, o que isso na história do meu povo significava, porque eu não sabia. E aí eu passo 3 anos na universidade, que nem uma louca, pesquisando e descobrindo tanta coisa, descobrindo genocídio, descobrindo que eu não era do Brasil, que minhas avós vieram de todo Tarará. E aí eu passo a fazer um movimento muito importante na universidade para identificar outros parentes que entraram, que nem eu, com a identidade negada, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está numa conferência, eu estou credenciada para a Blue Zone, que é uma área só de autoridades políticas de 190 países. Eu vou estar incidindo em mesas extremamente estratégicas para a luta dos povos indígenas. Então, de 2016 para cá, eu tenho feito um trabalho de também recontar a história do meu povo no Brasil, né? Estar aqui ao lado de autoridades tão importantes como o Dr. Drauzio, falando aqui para vocês, é um processo que tem muito pouco tempo, de 2016 para cá. Então, quando a gente fala de educação para esses povos, é essa educação, mesmo que colonial, mas quando o nosso corpo entra lá, a gente acessa essa outra ciência que faz a gente se repensar enquanto sujeito indígena, a gente volta para o território com muito mais potência. A gente volta compreendendo e fazendo perguntas que a gente não conseguiu fazer quando não tem acesso à educação. Por isso que a estrutura de poder que ocupa esses espaços de poder político e econômico, quando não garante uma educação de qualidade, é para que a gente continue ignorante da nossa própria história. Mas, quando a gente tem o poder de acessar a nossa história, a gente reconta essa história. A gente não é contado a partir da escravidão, a gente não é contado a partir dessa cosmovisão colonial que as pessoas falam que nós somos. Nós não somos escravos, nós não somos só a dor e o genocídio, a gente não é só o estupro desse país, a gente tem uma cultura potente, a gente tem língua potente, a gente tem cosmologia potente, que, como Davi Copenaua fala, que a gente segura esse céu com nossos cantos, com nossos rezos, com as nossas medicinas. Então, essa estrutura ela é muito importante da educação para o nosso povo, né? Então, quando se fala de justiça climática, quando se fala de democracia, todas essas estruturas elas são dominadas porque sempre nos manteve a nossa vida com nenhuma justiça, com nenhuma dignidade, com nenhuma democracia. Então, a nossa luta hoje ainda é mínima para ter um território, para a gente existir, porque essa cosmologia, essa língua, não, quando se pensa em a gente ser natureza, como que a gente existe sem território? Né? Dentro da Conferência Climática, a nossa discussão é território, porque não tem clima sem território, não tem equilíbrio climático sem território. Então, toda essa discussão desconectada do território que as autoridades políticas fazem é porque elas ainda não compreenderam que, para essa virada de chave da humanidade, nós precisamos nos entender natureza e demarcar territórios indígenas é a nossa grande luta na conferência, porque a gente quer que, dentro das NDCs, que são as normas que são propostas na conferência, ela seja uma política pública implementada pelos governos brasileiros.
porque 89% de toda a biodiversidade do planeta está em territórios indígenas, no mundo inteiro. E nós só somos 5% dessa população, porque nos quase dizimaram de todos os países do mundo. Muito obrigada, Wanda. Eu acho que, com essa pergunta, eu gostaria que você se despedisse de nós, porque a gente já está chegando no horário e nós não queremos que você perca o seu voo, certo? Então, se você pudesse despedir da gente e se encaminhar. Bom, quero lamentar isso, queria poder dar um abraço em vocês, porque, para a gente, o nosso povo é um povo de semente de tabaco, de coca e macaxeira doce. O meu povo fala dessa espiritualidade de coca e tabaco como essa energia vital para a vida, que traz essa palavra de vida e de abundância. O meu povo, ele criou a natureza, a terra, a água, o rio, e nós próprios, enquanto o Itoto, a partir da palavra, a partir do sonho. Então, e quando ele fala de coca e tabaco, quando você está no preparo, eles são amargo, mas amargo e muito forte. A sua essência é muito forte. Mas os avós falam da nossa bebida que vem da macaxeira doce, porque tudo nesse mundo precisa de equilíbrio, diz nossos avós. Nós precisamos dessa palavra, às vezes forte, às vezes dura, às vezes amarga, como o tabaco, mas a gente é um povo de palavra doce, como a macaxeira. E se sintam abraçados pelo meu povo nessa noite, né? Eu vou precisar me retirar antes. Ficam com a palavra de Dr. Drauzio, que é um querido, uma honra estar aqui com você. Te agradeço, dividir esse palco aqui e agradecer por todo o teu trabalho em prol da saúde pública nesse país. E em agradecimento por essa oportunidade de vocês virem querer nos escutar, porque esses conhecimentos vocês podem acessar hoje, vocês não podem ter medo da gente, né? Porque se criou uma ideia de que nós somos selvagens, de que nós comemos as outras pessoas. A gente ouve isso e as escolas reproduzem isso, as crianças crescem com isso na cabeça. As pessoas fazem cada pergunta absurda, porque elas foram formadas nesse processo que nos desumanizaram enquanto sujeitos indígenas, né? Nós somos selvagens em outro lugar de se sentir uma formiga, porque nós fazíamos parte desse ecossistema. E eu odeio quando tratam a natureza como selvagem. A gente não pode reproduzir essa linguagem colonial que olhou e considera a floresta como um lugar selvagem. Se essa natureza é selvagem, as pessoas continuam achando que nós, indígenas, somos selvagens. Porque dentro dessa construção, a sociedade nos coloca da mesma forma que a natureza. E quando eu olho para isso, dentro dessa formação, se chama paisagem. A natureza é colocada como paisagem, o corpo indígena e negro é colocado como paisagem, e paisagem nesse sistema capitalista tem que ser varrido, tem que ser banido, tem que ser destruído para o desenvolvimento desse capital, das economias, de todo esse desenvolvimento. Então, que a gente supere esses conceitos, né, de natureza, e que a gente possa se entender natureza. Como vocês vão ficar conversando, eu tenho 5 minutinhos, eu quero fazer um canto para vocês, na língua do meu povo, porque o meu povo ficou 87 anos sem poder cantar a sua música ancestral. Ficou 87 anos sem poder dizer que era o Itoto nesse país. Então, eu quero poder cantar nessa noite, porque os nossos avós, quando cantam, é para a gente se conectar com a terra. A gente canta, não é para fazer a dança da chuva, como muitos falam para a gente. Nós não dançamos para a chuva. A gente celebra a chuva. A gente não faz a dança da chuva, melhor dizendo, como muitos falam. A gente dança para celebrar a chuva, de fato. Porque a gente é grato por cada coisa que essa natureza é capaz de produzir para a gente. Então, quando tem uma roça farta, a gente celebra, a gente faz o baile de abundância com o nosso povo. Quando tem peixe no rio, a gente faz um baile para agradecer esse rio que nos alimenta. Então, é por isso que a gente foi considerado nessa história que a gente dança para tudo, para a chuva, como uma coisa ruim, e não é. Então, eu vou cantar Bida Dobi. Bida Dobi, ele fala de travessias, e eu acho que esse é o momento de a gente fazer várias travessias,
que a gente se perda mais na floresta, viu, doutor Drauzio? Para que a gente possa se encontrar com a nossa própria natureza. Wanda Witoto agora está de pé. Vida do bienino, vida do bienino, enino, enino. Vida do bienino, vida do bienino, enino, enino. Ufu beju akena hema bimani do haide, nimani do haide, bimani do haide, hia hia hu hu hu, hia hia hu hu hu. Du, du. Hairi Dequená. Muito obrigada. Obrigada, Wanda. Um abraço. Semaia Oliveira se levanta e abraça Wanda. Wanda se despede de Drauzio Varela, que também lhe dá um abraço. Agora vemos o público batendo palmas. Eu quero fazer uma foto aqui. Vamos fazer. Posso fazer uma foto? Pausa para foto, gente. Só um minutinho. Wanda pede para uma pessoa do público bater uma foto. Wanda ao centro, Drauzio à esquerda e Semaia à direita posam para uma foto. Não, eu quero aquela imagem e depois eu quero fazer uma pra mim. Wanda pede que a projeção ao fundo com a arte de divulgação do evento apareça na foto. Uma vertical, amiga, horizontal. Agora pede uma foto na vertical e outra na horizontal. Tem as histórias e os vídeos. E mais uma daqui de cima pra cá com você. Wanda agora pede que a fotógrafa suba no palco e faça uma foto em sentido oposto, com o público ao fundo. Vem, faz uma daqui assim. Eu? É, daqui pra cá. Ah, pra ir pra lá pra Tira pegar uma o selfie público. depois pra pegar o público. Tirar selfie? Não, eu quero depois uma contigo, mas eu quero você tirando assim. Rafa Munduruca entra no palco e pede para que o público fique de pé. Levanta assim, amiga, levanta assim. Quer que o Rafa Tá bom? Levanta o braço, amiga, levanta. Drauzio, Wanda e Semaia se posicionam de costas para o público que está de pé. Rafa Munduruca aproveita o momento, também pega o celular e fotografa. Semaia pede para que o público levante os braços. Foi? Foi? Isso. Wanda se despede mais uma vez de Drauzio e Semaia, agradece ao público e sai do palco. Rafa Munduruca também deixa o palco. Agora vamos nós. Doutor Drauzio, então vou repetir a pergunta que eu fiz também para o senhor, né, antes da explanação da Wanda, que é a importância da gente fazer esse diálogo de saberes, né? A importância, porque eu acompanho a trajetória do senhor, né, enfim, como todos nós, acredito, e essa sua sensibilidade, essa sua disposição em observar e fazer algo com essa observação, fazer esse diálogo, essa troca com mundos que, naturalmente, teoricamente, poderia ser muito diferente do mundo que o senhor poderia viver, poderia ter escolhido viver. Então, qual a importância de, neste livro, especificamente, fazer essa troca de observar, mas também valorizar esses saberes, esses conhecimentos? Semaia, há muitos anos eu tenho a ideia de escrever esse livro. Até comecei a escrever algumas histórias, porque eu gosto de contar história. Mas eu achei sempre que eu não tinha preparo para isso. Porque, na verdade, esse tipo de conhecimento ao qual se refere a Wanda, a Wanda é uma força da natureza, né? Você vê que você acredita em tudo que ela fala, porque ela tem a força da verdade, não é? E você sai de São Paulo, vai lá, passa 4, 5 dias, volta. Depois vai lá, mais 4, 5 dias, volta outra vez. E nunca me senti preparado.
Mas aí eu fiz 80 anos, falei, bom, mas eu também ouvi tanta história. Eu gosto de contar história, e as pessoas gostam de ouvir histórias bem contadas. Falei, se eu não fizer isso agora também, vou deixar para que futuro? Né? Aos 80 anos, o teu futuro é certamente limitado. Né? Não que não seja antes, mas aos 80 anos, com certeza é. E aí comecei a escrever e fui ler muito. Sabe? Tudo bem que eu não tenho preparo, mas algum eu vou adquirir lendo. E, na verdade, o que aconteceu com todos esses povos, o que foi? O Brasil foi descoberto em 1500, né? Só que quando o Brasil foi descoberto, Portugal tinha 1 milhão de habitantes. O Brasil tinha cerca de 10 milhões de indígenas, no mínimo. Só na floresta amazônica, os cálculos é de que houvesse 5 milhões de indígenas. O Brasil era habitado e foi invadido por europeus. E esses europeus tomaram conta do país. De que maneira? Exterminando e escravizando. A história da Amazônia é uma história absurda. Olha, só para o Rio Negro, por exemplo. Os portugueses montaram a capitania de Belém do Pará e Maranhão, não é? E ali eles escravizaram todos os indígenas que havia nas vizinhanças. Esses indígenas eram escravizados e iam trabalhar colhendo o que eles chamavam de drogas do sertão, que eram frutas, que eram corantes, etc., e no trabalho doméstico e no trabalho nas cidades. E eles eram super maltratados, morriam cedo, viviam tinham uma vida completamente diferente da que eles estavam habituados, e os braços começaram a faltar. Era assim que eles diziam, começaram a faltar braços na região de Belém. Então eles resolveram subir o Rio Negro. Só que para subir o Rio Negro, os indígenas do Rio Negro eram bravos. Havia uma tribo lá muito forte, que eram os Manaós, que deram origem depois a Manaus, não é? Os Manaós e os Arepema, que faziam uma coalizão, e ninguém entrava, ninguém subia o Rio Negro. E toda vez que os portugueses tentavam, morria muita gente, morriam vários deles, e eles voltavam. Essa região estava muito mais perto da Guiana Holandesa. E na Guiana holandesa, eles comercializavam mais com a Guiana holandesa do que com o Brasil, propriamente. Quando chegou em 1700 e pouco, que os portugueses já em 1550 já subiam o Rio Negro, em pequenos barcos, e depois mandavam relatório para o rei de Portugal, descrevendo a geografia do local, as pessoas que encontravam. Fofocando tudo, né, doutor? Aí eles resolveram que tinham que subir mesmo o Rio Negro. E aí entraram em contato com o rei de Portugal, que eu sempre esqueço o nome, era um desses Manuéis que foram reis de Portugal. E o rei declarou guerra contra os Manaus. Então ele subiu o Rio Negro com o exército e mais os indígenas escravizados por eles, na parte baixa do rio, e com canhões. E os indígenas sempre viveram em comunidades pequenas, 40, 50 famílias no máximo. Eles entravam nas aldeias e, onde havia reação, eles canhoneavam as aldeias com mulheres, crianças, velhos, com tudo. Eles dizimaram aqueles pobres. Tinha um cacique do povo Manaus, que era o Ajuricaba, e o Ajuricaba era o mais valente de todos. Ele regimentou ele era muito respeitado no Rio inteiro, regimentou um grande número e fez uma resistência feroz contra os portugueses. Mas, com aquele poder de fogo, não havia chance de você enfrentá-los. E o Ajuricaba e mais outros foram presos e levados rio abaixo, porque eles levavam para escravizar na região de Belém. Manaus nem existia nesse tempo. Levavam para Belém. E o Ajuricaba ficou amarrado e achou um jeito e se jogou do barco e morreu afogado no rio. Estava acorrentado lá. Até hoje, ele virou uma espécie de Dom Sebastião de Portugal, porque eu já cheguei a ouvir de gente que dizia que ele estava vivo,
que ele ia voltar para vingar os povos indígenas da região. Então, eles foram devastando e subindo o rio, e os indígenas indo lá para cima. Chegaram e de lá passando para a Colômbia, para a Venezuela também. Então, esses todos que existem hoje são sobreviventes desses massacres inteiros. E essa história é absolutamente desconhecida dos brasileiros. Nós nunca ouvimos falar nessa coisa toda. E persiste até hoje. Eu fiz um filme que está no YouTube, que é sobre o número de suicídios de indígenas em São Gabriel da Cachoeira. Porque esses meninos chegam na cidade, eles são discriminados, como o negro é discriminado aqui, Exatamente. eles são discriminados lá. Aqui o que o cara fala, pô, esses negros, não sei o que, não é? Lá assim, esses índios, e ele não tem identidade, porque ele não pertence mais ao mundo de onde ele veio e não consegue se enquadrar no mundo atual. É o maior índice de suicídios em jovens do Brasil. E eles geralmente se enforcam. Eu gravei esse vídeo, foi uma das coisas mais dolorosas que eu vi na vida. Então, essa população toda ficou abandonada pelo país, e até hoje é abandonada nas regiões em que vivem, né? E o senhor disse logo no começo da nossa conversa que, quando na sua primeira viagem, o senhor se deparou com a sua própria ignorância, e, dada a sua popularidade, a própria Wanda trouxe muito isso, né? O quanto o senhor estoura as bolhas. Se a gente for pensar que hoje a gente se comunica muito em bolhas, o senhor é uma figura unânime no Brasil e muito reconhecido. O seu livro foi lançado em abril desse ano. Hoje, o senhor já tem recebido retornos de pessoas que se depararam com a sua escrita, com a sua literatura, que tem ali, né, não só os causos e tanto detalhe, tanta riqueza de detalhe, com o senhor escrevendo literariamente tão bem, que se surpreenderam e que se tocaram por isso, e também se assemelharam com essa ignorância que é tão ainda latente para a gente em relação a esse universo? É claro que eu não consigo avaliar isso, não é assim, de um modo geral, mas várias pessoas me falaram, eu não tinha ideia do que era esse universo, né? E nós somos muito ignorantes mesmo, ignorantes porque ignoramos, nós vivemos uma outra cultura, não é? Vivemos esse mundo aqui, esquecemos que nós temos coisas maravilhosas nesse país, culturas incríveis, não é? E a cultura indígena, porque a gente fala assim, de uma forma a menosprezar esse tipo de conhecimento. Você fala os índios parece que são todos iguais. Como se fala, os negros, né? São todos iguais, os negros agora? O baiano é igual o que vive aqui, o que vive no Nordeste? Claro que não. Então, essa consciência de um país diversificado nós temos que ter, porque é a coisa mais interessante do Brasil. Não é? Pega o caso dos negros. Se não fossem os negros, nós estávamos dançando o vira até agora aqui. E nos Estados Unidos estavam cantando "Ó, Susana, Don't Cry for Me", até hoje, não é? Quer dizer, e os indígenas, o que o país tem de mais rico é justamente essa diversidade. Olha, eu comecei a escrever o livro, eu gosto de fazer descrição. É difícil, a coisa mais vai descrever esse teatro como é. Se escreve e o outro tem que vir aqui pensar e conseguir a imagem do teatro, né? Não é fácil. Mas eu gosto de fazer. E aí fiz várias descrições da floresta. E fiz uma discussão toda de que, olha, por que a floresta amazônica, você tem aquelas imagens do Fritz Carraldo, né? Aquelas árvores com aqueles troncos imensos. Elas existem, mas são minoria. É uma aqui, a outra lá embaixo. Na verdade, a disputa da floresta é pela luz. A árvore precisa chegar lá em cima para poder receber os raios de sol. E ela expõe as placas, que são as folhas, para poder fazer a fotossíntese. Eu digo, por que a gente ensina botânica para a criançada de um jeito chato? Fica descrevendo os vasos lenhosos, os vasos liberianos, e a criança não aguenta estudar botânica. E todo mundo gosta de ver floresta, as pessoas gastam dinheiro, fazem viagens para chegar lá e ver a floresta, olha aquilo, que bonito, como está verde, não é? Por que não ensinam para aquilo? Qual é a estratégia de sobrevivência de cada árvore? Para que uma árvore vai ter que crescer
20 metros para encontrar a luz do sol, para que ela vai perder tempo construindo um tronco grosso? Ele faz um tronco fino e lenhoso, forte. Você pega uma coisa desse tamanho no meio da floresta, você quer quebrar, não consegue, porque as árvores são muito, muito fortes. E aí estava conversando uma vez com o Marcos, esqueci o sobrenome, ele é o presidente do ISA, do Instituto Socioambiental, lá em São Gabriel da Cachoeira. Ele falou, olha, você quando fala da floresta, você tem uma visão muito darwiniana. É a busca do sol, as mais aptas sobrevivem, as outras morrem. Mas a floresta é uma construção indígena. E eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha pensado. E aí comecei a conversar com pessoas que trabalham nessa área. Você pega o Rio Negro, tem uma terra muito ruim. Por isso que as florestas mais preservadas do Brasil estão no Rio Negro. Você chuta aquela camada de folhas, vem um areão embaixo. É uma terra pobre. Nada vai bem ali. Não vai bem nenhum tipo de plantação e não vai bem nem pasto. Pasto dura pouco tempo e acaba. Por isso que eles destroem a floresta. O pasto funciona há 4, 5 anos, não chega a 10, e desaparece. E naquele lugar não cresce mais nada. E aí, mas tem uns lugares que a terra é preta. Como é que essa terra é preta num lugar que a terra é um areão praticamente? É por compostagem. As populações indígenas que viviam ali enterravam madeira, enterravam compostos orgânicos e, com isto, conseguiram uma terra de alta qualidade, que dá 10, 20, 30 colheitas de mandioca, enquanto nesse esquema que você põe fogo, planta, você tem 3, 4 colheitas, precisa mudar o lugar, né? Tudo aquilo foi construído. Claro, essas populações indígenas vivem nesse local, na Amazônia, há 14 mil anos. 14 mil anos. As pessoas vão para o Egito e falam, nossa, uma civilização, está aí 3, 4 mil anos. Os nossos indígenas estão lá há 14 mil anos naquela região. Vieram da onde? Vieram da Ásia, entraram pelo Estreito de Bering e foram parar na América do Norte, passaram para a América Central e entraram no Brasil. Nesse tempo, eles construíram aquela floresta, porque certamente pega uma árvore como a castanha do Pará. Eles, quando descobriram o poder nutritivo da castanha do Pará, ficaram espalhando mudas de castanha de Pará pela floresta inteira. Essa floresta foi construída por mãos humanas, que souberam construir e preservá-la, não é? E nós temos essa ideia idiota aqui de que a floresta é um presente de Deus. Não é presente de Deus, não. Tem que ser preservado. É muito mais que isso, né? Porque essa coisa da preservação, a gente diz, não, claro, também vai virando moda, tem muita gente que faz disso uma bandeira política, não é, Samuel? Mas pensa o seguinte, o Brasil não é o único país que tem florestas tropicais na Indonésia, tem outros países aqui na Amazônia também, com florestas. Mas ninguém tem uma floresta desse tamanho. O Brasil é um país enorme, um dos maiores países do mundo, riquíssimo, riquíssimo. Nós não precisamos de quase nada que venha de fora daqui, a não ser na área de tecnologia. Agora, você pega esse país rico desse jeito, com essa floresta toda, você já imaginou, não os meus netos talvez não vejam isso, mas os seus netos vão ter um país com essa floresta. Quanto vai valer isso em dinheiro? Isso vai valer mais do que o petróleo fez valer para a Noruega. Exatamente. Não é? Porque qual é o país que tem isso? Isso pode ser, e se for preservado, nós vamos estar garantindo um país muito melhor, um dos melhores países do mundo, um país com muito mais riquezas naturais, e de uma forma que nós nem conseguimos imaginar quanto vai valer ter uma floresta dessas daqui a 100 anos ou daqui a 200 anos. Né? E o quanto de disputa isso vai trazer, inclusive, né, quando a gente precisa se organizar, desde já, para essa proteção ser efetiva e real, de fato. Pessoal, a gente tem mais algum tempo, a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas a gente não vai ter espaço para muita pergunta, então, no máximo, 2 perguntas. Então, quem tiver, já se prepara. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor,
que é do ponto de vista do escritor, né? Esse é o seu 20º livro. É muito livro, hein, doutor Drauzio? Podia ter feito um bom, pelo menos. Pô, a modéstia. Não, muitos livros. Já que gosta de escrever, porque não aprende. Nesses 30 anos de viagem, o senhor foi organizando caderninhos, né? Imagino que sim, anotações para que esse livro nasça hoje. Como é o seu ritual como escritor mesmo, né? Muito banhado nessa sua última obra. E já quero saber se tem mais, porque deve ter. Cada uma de um jeito, né? Eu fiz a trilogia das cadeias, né? Que foi o Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras. Esses livros, foi um longo processo de reflexão. Eu comecei a atender em 89, em cadeias atendo até hoje. Então, cadeias masculinas, foi um tempo enorme. E fiquei na penitenciária feminina de São Paulo de 2006 a 2020, 14 anos. E aí, durante esse período, eu fui ouvindo histórias, fazendo anotações. O Estação Carandiru, que foi o primeiro, eu não tinha a menor ideia de que eu ia escrever um livro. Mas aí eu resolvi escrever eu achei que aquilo dava uma coluna policial às histórias que eu ouvia. Porque as histórias são tão fortes, né? Que eu, assim, família, eu não contava nada, não fazia esse tipo de comentário. E entre os amigos também não, porque se é uma festa, você começa a contar uma história, ninguém mais fala nada, é só você que fala. Quem é que tem uma história mais violenta para contar? E aí, quando eu estava escrevendo o livro, essa coluna que eu ia apresentar para o jornal, chamava Notícias Populares. É um jornal que o pessoal dizia que você torcia, saía pingava sangue. Eu lembro de um cara que matou a mulher e enterrou no quintal, perto de uma bananeira, e a manchete era: adubava bananeiras com cadáver. Meu Deus! Manchete da notícia. E aí saiu, a Estação Carandiru saiu assim. E aí os outros foram saindo depois, eu sabendo que eu ia escrever, que eu conseguiria escrever aquela história completa. Fiz um livro sobre corrida, que o pessoal da Companhia das Letras falou: você corre, faltam livros. Naquela época pouca gente corria ainda, e eu escrevi esse. Depois durante a pandemia, fiz algumas reflexões sobre a minha carreira, sobre o que aconteceu. Eu estava completando 50 anos de medicina. O que tinha acontecido com esses 50 anos, com a medicina brasileira, comigo, não é? Enfim, o exercício da profissão. E Nas Águas do Rio Negro, que veio, que eu acho que é o livro mais bonito assim, que eu escrevi, porque se refere a uma região que é muito bonita, né? Você não pode dizer que o Carcereiros é bonito, é horrível, né? O Prisioneiras, que é o livro, acho que mais difícil que eu escrevi mesmo, porque você falar sobre o universo feminino, um homem fazer isso, não é fácil, não. Não é fácil. E eu acho que eu tive tanta surpresa, eu acho que eu conheci o que é uma mulher mesmo na cadeia. Porque eu vivi no meio de mulheres, né? Tenho 2 filhas mulheres, tinha uma irmã muito próxima. Sou casado com a Regina, a Regina tinha uma filha, então vivi no meio das mulheres. E eu achava que... E tratei de câncer de mama, mais 2/3 da minha carreira, então tudo sempre com mulheres, mas eu fui entender direito o que era na cadeia. Quando você pega as mulheres e agrupa, sem homem por perto. E aí você tem uma outra realidade que se estabelece, que é muito interessante. Eu escrevi o comportamento sexual na cadeia, no Prisioneiras, e eu disse que o comportamento sexual de homem na cadeia se descreve em 2 parágrafos, porque é uma coisa simples. Você tem o que penetra, que é o ativo e que não se considera homossexual, e o que é penetrado é o homossexual e fica numa posição inferior na cadeia. Quer dizer, a sexualidade entre homens se resume à penetração. Entre as mulheres, minha filha, foram 5 páginas do livro. É complexo. E a conclusão final, sabe qual foi? Mulher só tem liberdade sexual quando vai presa. Uau! Fora da cadeia, alguma de vocês tem liberdade sexual? Comparável à liberdade sexual que um homem tem? Nem perto. Na cadeia tem. Na cadeia pode
tudo, absolutamente tudo. Que Tá bom, silêncio, pessoal? Eu vou falar o quê depois dessa? Eu estou só aguardando a pergunta de vocês mesmo. Você nunca foi presa, né? Entendeu? Espero não ser. Tem uma pergunta ali em cima e uma aqui. Oh, e agora? Vamos, se a gente for rápido. Bom, que aí seriam 3. Semaia abre para o público fazer perguntas e sugere que 3 pessoas o farão. O microfone está aqui primeiro, depois vai pegar um ali atrás e depois você aí atrás, tá bom? Quer o meu, Rafa? Semaia se levanta e oferece o seu microfone para que Rafa Munduruca leve ao público. Com o problema resolvido, Semaia retorna ao seu lugar com o seu microfone. Boa noite. Boa noite, Semaia. Boa noite, Drauzio. Eu sou o Nicolas, eu sou estudante. Nicolas é um jovem branco de 20 e poucos anos. Falar, né? Mas quero... Claro, a conversa está maravilhosa, eu poderia ficar aqui por horas, mas vou voltar um pouquinho mais ali no tema. E até saber, né? Eu acredito que a principal característica do Drauzio não é nem a coisa de ser doutor mais, claro, doutor espetacular, mas principalmente a coisa da comunicação. A gente descobriu aqui, principalmente com a Wanda, e a gente pode se aprofundar nisso, que a gente está tratando de um grande problema, né? Da justiça climática, do aquecimento global, entre outras questões, e ela também apresentou isso numa visão indigenista, eu diria. Então, como é que a gente poderia levar essa visão para o público geral? Para a pessoa mais simples, para a dona de casa, acredito que isso é algo que principalmente o Drauzio enfrenta bastante. Ou até para um presidiário, por exemplo. Como é que a gente poderia fazer isso de uma maneira satisfatória? Obrigada, Nicolas. Por favor. Olha, eu não sei bem, porque eu não sou autoridade nessa área, de jeito nenhum. Sou um ignorante nessa coisa das políticas de preservação. Não tenho nenhum preparo. O que eu acho é que a dificuldade na comunicação qual é? Na comunicação, você precisa transmitir o que você quer dizer de um jeito simples, que a pessoa mais despreparada, a pessoa que não teve acesso à educação possa entender, mas que não seja uma simplificação, que uma outra pessoa que vai ouvir a mesma mensagem, ache que aquela simplificação foi ridícula. Então, essa é a grande dificuldade, de encontrar esse meio termo, né? Que o mais simples entenda e que o mais culto ache que você está explicando direito para uma pessoa mais simples. E isso você não nasce sabendo. A gente tem que treinar. Eu faço isso há muitos anos e ainda erro. Às vezes eu olho na televisão uma coisa que eu fiz e falo, putz, é tudo errado. Eu não usei a palavra errada, podia ter falado isso de outro jeito e tudo, não é? Porque o que acontece é que essa discussão, do jeito que é levada num nível mais intelectual, não atinge as pessoas mais simples. Começa a discutir a preservação, o meio ambiente, o aumento de temperatura. Isso tem que ser... Quando nós estamos entre os pares, tudo bem, mas essa mensagem não chega na população mais simples. E depois você pega uma mulher que mora na periferia de São Paulo, tem 2 filhos, o marido foi embora ou nunca existiu, e ela tem que cuidar das crianças, sai de casa às 5h30 da manhã e vai para o trabalho do outro lado da cidade, chega em casa às 8 horas, tem que fazer o jantar das crianças e dormir e preparar o café. Não. Essa mulher não tem essa preocupação e nem pode ter. O problema dela é da sobrevivência imediata. É assim que vivem as mulheres na periferia, a grande maioria delas. Por que eu estou falando das mulheres? Os homens também? Também os homens. Mas as mulheres mais, porque ficam muito sobrecarregadas. Então, esse tipo de discussão não chega nas classes sociais mais pobres da periferia das cidades brasileiras. Primeiro, porque eles não têm interesse. Estão preocupados com problemas muito mais prementes da sua vida pessoal. E segundo, porque é mal explicado.
Ouvindo o senhor agora, me faz ressoar um pouco, conversas que eu tenho com outras mulheres, que essa conversa tem chegado até... Racismo ambiental é um termo super intelectualizado também, difícil de chegar, mas quando essa mãe percebe que as temperaturas estão altas demais e que talvez ela precise de um ar-condicionado e não vai ter dinheiro para isso, aí precisa ser o ventilador mesmo, né? Talvez a gente vai se sensibilizando pelo corpo, né, doutor? Pelo que a gente sente mesmo, pelo que a gente sente na pele diretamente. Eu acho que essa população tem começado a sentir, e aí talvez seja por essa porta que a gente vai forçar mesmo esse diálogo. Você, e aí a gente encerra ali contigo, tudo bem? Boa Só noite. precisa ser objetivo. Boa noite, eu sou o Lincoln, sou um indígena em revitalização, né? Vim da periferia da cidade de Tiradentes, São Paulo. Cadê você? Estou aqui. Eu acho que um pouco da minha pergunta ia ser até um pouco do que ele ia falar, né? Que seria mais no sentido, eu acredito que não existe como ter justiça climática sem, de fato, uma ação coletiva em prol da justiça social, porque exatamente esse assunto muitas vezes não chega até a periferia, e assim como às vezes pode não ter interesse do periférico de ver, não tem interesse de outras comunidades a levar esse conhecimento para a periferia, não tem interesse de pessoas de outros lugares de privilégio dentro do nosso país, dentro do atual momento onde a gente vive, em levar esse conhecimento e buscar simplificar de forma, entendendo como a gente vai levar essa linguagem para esse povo periférico e muitas vezes para esse povo aldeado também. E como a gente pode fazer isso, por exemplo, visitando uma aldeia que a gente tem aqui na Tenondeporã, em São Paulo, por exemplo. Muitas vezes a gente olha para diversos universos, mas tem coisas do nosso lado e falta. E aí eu queria saber do senhor, por sinal, sou muito um admirador seu, né? Eu venci um câncer e via muitos conteúdos do senhor. Lincoln é um jovem indígena de 20 e poucos anos. Talvez de uma forma individual, não necessariamente política e social, porque a gente sabe que movimentos políticos estão muito na mão de pessoas que às vezes não cabe a nós, né, cutucar o dedo, mas como de forma individual, talvez cada pessoa, cada cidadão que vai sair daqui hoje poderia contribuir de fato com um movimento efetivo em prol da justiça climática, a justiça social, né, para que isso possa reverberar e ecoar, né? Eu acho que é no próprio ambiente social que a gente vive, e especialmente com as crianças, porque as crianças são muito permeáveis a esse tipo de conhecimento. Você ensinar as crianças, olha, você não joga a garrafa PET na represa, porque o que vai acontecer com ela, e isso tem que começar muito cedo, porque você depois fica difícil mudar o comportamento, não é? Você tem que... As escolas podem fazer muito, mas as famílias também podem fazer muito, né? Educar as crianças, porque isso leva tempo, mas acontece. E, quando acontece, ganha corpo, não é? Você não me perguntou, mas eu sou abelhuda, né? Vocês estão vendo. Eu acho que tem muito também, né, doutor? Eu vi tem um termo agora que tem sido usado, que é o déficit de natureza, que está atingindo muitas crianças, principalmente crianças das periferias, crianças dos subúrbios, porque as periferias não têm árvores, né? A gente não tem verde, então a gente está sentindo falta do verde, e isso traz questões físicas, emocionais, a gente está se desconectando completamente disso. E aí, como mãe, e mais cedo a gente falou muito sobre isso, sobre o papel, a importância da gente voltar a se ver como natureza, e voltar a cultivar esses espaços, ir na Tenondeporã, lá em Parelheiros, voltar a se conectar com esse território, que eu acredito que sem a gente voltar a sentir o que é ser natureza, se sentir natureza, a gente não vai ter força para lutar contra nada, a gente nem vai saber contra o que, de fato, a gente está lutando, né? Tu, para fechar. Tá, boa noite. Queria dizer, Semaia, que eu sou sua fã por causa do Mano a Mano. Eu virei sua fã ouvindo Mano a Mano. Obrigada. E, doutor Drauzio... Levanta a mão, só para eu... Aqui eu. Desculpa. Meu nome é Ana. Ana é uma mulher branca que deve ter por volta de 55 anos. Final dos anos 80, eu era adolescente, nadadora, estava inscrita para nadar a travessia Almirante Tamandaré, no Rio Negro, e me queimei gravemente, assim, queimadura de 3º grau, uns 10 dias antes da prova. Aí, naquela coisa de viaja, não viaja, ia ficar esses 10 dias sem treinar e tudo, e acabei resolvendo viajar. Cheguei lá, e, no dia da prova, a minha técnica fez um curativo, assim,
para proteger, e ainda estava bem feia a queimadura. Aí eu caí na água, comecei a nadar, aquilo estava incomodando muito. Eu arranquei o curativo e só nadei. E daí chegou no dia seguinte, não tinha mais nada, estava cicatrizado a minha queimadura. E eu achei que fosse, sei lá, alguma coisa psicológica de, me tranquilizei, porque já foi a prova, sei lá. Considerei algo assim. Mas, anos depois, uma das minhas irmãs viu uma matéria dizendo que no Rio Negro tem micro-organismos com propriedades cicatrizantes. E eu achei que pudesse ser uma explicação. Eu queria saber se já ouviu falar desses micro-organismos, se tem mesmo, se é uma coisa da minha adolescência que está perdida lá. Eu nunca ouvi falar, não. Nunca ouvi falar. Que pena. Psicológico não foi, né? Um ferimento ali, não é porque você mas estava feio, assim, feio. No dia da prova ainda estava feio a queimadura. As águas do Rio Negro são muito ácidas. Tanto que o Rio Negro é uma delícia, não tem mosquito no meio. É demais o Rio Negro. Não Já tem nadei mosquito. 4 vezes lá. A água é escura e quando está na seca, que ela baixa mesmo, fica mais escura ainda. Você cai na água, você olha o teu corpo, parece que você está mergulhado na Coca-Cola, assim, dá essa sensação que dá. E aí a água é quente, né? Porque o sol lá não perdoa, né? E de vez em quando passam umas ondinhas assim por baixo, mais frias, sabe? É um prazer enorme estar mergulhado naquela água. Mas eu nunca soube do poder cicatrizante dela, né? Mas temos o seu testemunho. Doutor, encerramos. Muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada, doutor, pela presença. Muito obrigado. O senhor quer dizer mais alguma coisa que não deu tempo de dizer? Não, acho que não. Acho que falei demais já. Obrigada, gente. Boa noite, boa volta. O público se levanta e bate palmas. Semaia e Drauzio se levantam e se abraçam. Agora veremos uma sequência rápida de imagens. Um totem digital com a arte de divulgação do evento. Agora vemos pessoas ao redor de uma mesa interessadas em comprar livros. Podemos identificar alguns livros de Drauzio Varela: Carandiru, Prisioneiras, Correr, Palavra de Médico e Nas Suas do Brás. Agora vemos novamente aquele momento em que Drauzio, Wanda e Semaia posam por uma foto, a imagem congela e desaparece lentamente para a tela preta.